Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que vós habita. Só até aqui, aleluia. Meus queridos, a quem me ouve, aleluia, a gente acabou de ler um dos capítulos, que eu acho um dos capítulos mais lindos, aleluia, da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Tal capítulo, ele parece ser um pouco difícil de se entender quando a gente começa a ler, mas depois quando você vai entrando dentro do capítulo e vai entendendo, aleluia, aquilo que Paulo queria transmitir, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a gente começa a perceber que este capítulo é um capítulo muito importante para aqueles que querem seguir a Jesus. Por que ele é tão importante? Existem muitas pessoas que dizem ter Jesus no coração, ter Jesus na mente, ter Jesus na alma, e elas dizem, aleluia, que vivem com Jesus dentro delas, mas que Jesus não domina o corpo delas. As pessoas acreditam que Jesus, ele apenas quer o coração deles, mas ele não quer o corpo e o viver dessas pessoas. Existem pessoas que saem aí pregando para isso, com isso, aleluia, e dizem, aleluia, que não importa o que você fazer, o importante é você crer em Deus. E quando a gente passa a olhar para a Bíblia Sagrada, quando a gente olha para Romanos, capítulo de número 8, este texto, ele vai dizer justamente o contrário do que essas pessoas dizem. Aleluia. Este texto, ele vai de conflito ao que essas pessoas dizem. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, aleluia, que aqueles que têm o Espírito de Cristo, esses vivem em Espírito e não têm inclinação para a carne. Na verdade, Paulo estava querendo dizer que essas pessoas que têm o Espírito de Cristo, elas estão tão vivificadas, aleluia, pela ressurreição de Cristo, que elas passam a praticar outras coisas. Ou seja, é como se o Espírito Santo de Deus, dado a estas pessoas, ele vivificasse a alma e mudasse toda a vida dessas pessoas. Então, ora, a gente começa a entender que uma pessoa que vive segundo o Espírito Santo de Deus, ela luta contra a carne e ela não se inclina para a carne. Se você olha para você e vê que sua vida, na verdade, é uma vida de escravidão, na verdade, é uma vida onde você não domina os seus prazeres, na verdade, é uma vida onde todos os seus desejos você realiza, é porque você não vive no Espírito. Aleluia! Quem vive no Espírito, vive para o Espírito. Quem vive no Espírito, vive uma vida diferente para Cristo. Porque Cristo ressuscitou e vivificou também o Espírito dessas pessoas. E aí Paulo ele começa a dizer, aleluia, que havia uma lei. E a gente conhece essa lei,
uma lei já antiga, aleluia, lá dos tempos de Moisés. E esta lei, ela era um regramento moral para o povo de Israel. Deus havia dado esta lei para aquele povo. E aquele povo olhava para a lei e pensava que se eles seguissem a lei, eles estariam salvos. Havia pessoas dentro da comunidade judaica que olhavam para as leis, aleluia, que Deus deu. E se eles olhavam para a lei e acreditavam que quando olhavam para a lei e vivessem de acordo com a lei, eles estariam salvos. Mas na verdade, quando Jesus ele vem, ele impõe outro tipo de circunstância. Ele diz que a lei tem que estar em nosso coração. Aqui, irmãos, não é você seguir a lei pelo que ela diz apenas, mas você seguir porque Deus vivificou a sua alma e porque você sente prazer em seguir a lei de Cristo. Aquela lei velha, ela estava enferma. Agora a gente tem uma nova lei, dado um novo mandamento que é o amor. Então Jesus diz: amarás o teu próximo, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O resumo da lei está no amor. Então as pessoas que vivem o amor, aleluia, elas estão vivendo aquilo que Cristo deu e resumiu, aleluia, toda a lei. Na verdade, quem ama não adultera para com o próximo, porque está ferindo o próximo. Na verdade, quem ama não rouba o que é do próximo, porque ama o próximo. Na verdade, quem ama não mente, aleluia, para enganar o próximo. Na verdade, quem ama não calunia o próximo, aleluia, porque sente compaixão pelo próximo. Na verdade, quem ama cumpre as dívidas que tem para com o próximo, porque sabe que o próximo tem dívidas também a saldar. Então, se você for pensar no amor, o amor é o grande mandamento, porque quando você ama, as outras coisas que Deus instituiu, você começa a fazer automaticamente, aleluia. E Paulo estava querendo dizer isso. E aqui, irmãos, ele vai falar de um conflito que o homem tem entre o espírito e a carne. E ele vai dizer que aquelas pessoas que têm a inclinação para a carne e vivem segundo a carne, não são de Cristo. Aleluia. Paulo está querendo dizer assim: olha, se você diz que é de Cristo, mas o seu corpo domina sobre você, você não é de Cristo. Na verdade, as pessoas que têm Cristo no coração, elas recebem o Espírito de paz, elas recebem o Espírito Santo, e esse Espírito, ele liberta essas pessoas da inclinação à carne. O pecado continua presente tentando o homem, o pecado não deixou a carne, mas essas pessoas têm, aleluia, uma vivificação do Espírito, aleluia. É aqui que está, aleluia, um grande ponto do Evangelho. Na verdade, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, quando ele vem, aleluia, e desce aqui, começa a andar em carne entre os homens, e depois morre pendurado naquela cruz, ele queria perdoar os pecados da humanidade. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem, aleluia, quão grande teria sido a obra que ele fez, quão grande tinha sido a obra que ele fez, e a partir dali criassem uma nova consciência em andar em novas práticas. Paulo está dizendo, aleluia, olha, se você tem o Espírito de Cristo, então você tem que mudar a sua vida. Aleluia. Você tem que mudar a sua vida, aleluia. Você que me ouve tem que deixar que esse Espírito entre dentro do seu peito. Você tem que se entregar a Jesus e deixar que o Espírito comece a governar a sua vida. Ele nos liberta, aleluia. E ele tem que ter uma governança plena no seu coração. Na verdade, quando o homem se entrega a Jesus Cristo de coração, de peito e de alma, aleluia, que o Espírito entra, ali não é mais só um, ali não é mais só um, ali agora é um homem vivendo em comunhão com Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, aleluia, e ele não coabita com as imundícias do pecado. O Espírito Santo de Deus não coabita com as imundícias do pecado. Sabe por quê? Porque ele quer te libertar do pecado. Ele não quer viver, aleluia,
ao seu lado e te deixar pecando o tempo todo. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que este Espírito, quando implantado dentro daqueles que se encontrassem com Jesus, ele seria o grande guia para levar aqueles que se entregaram a Jesus para se encontrar com Jesus. O Espírito Santo de Deus é o guia que pode te guiar ao céu. Ele pode, aleluia, mudar os seus passos e fazer com que você um dia se encontre com Cristo na eternidade. Aleluia! Se você não sente algo diferente em sua vida, se você não sente uma paz dada por Deus em sua vida, se você não sente, aleluia, que algo está em você te regrando, que algo está tirando a sua inclinação para a carne, que algo está a todo momento aguçando a sua consciência para com as coisas mundanas, é porque tem algo errado.